Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agora agradecer a Jesus por mais esse encontro. Vamos lá? Senhor Jesus, Rabone, nosso mestre, amigos espirituais aqui presentes, acima de tudo, nosso Deus, o nosso Pai Criador, mestre, todos nós buscamos nos assentar em torno do lago da evangelização. Queremos, divino amigo, te ouvir mais uma vez. Queremos aprender os teus ensinos. Hoje, Senhor, com essa predisposição maior de acertar. Se te buscamos aqui, Jesus, é porque já estamos cansados do erro, da rebeldia que levam aos sofrimentos. Estamos cansados de sofrer. Já entendemos, Senhor, que as tuas lições, o teu evangelho, arrebenta as algemas, nos liberta do cárcere das paixões inferiores. Nós te rogamos a tua presença, amor, a tua inspiração, para que possa Jesus divino nos inspirar, trabalhar o nosso coração, para que ele possa estar pronto para receber as sementes que serão derramadas nessa noite. Semeando, Senhor, há tantos e tantos séculos. Mas a terra árida do egoísmo tem sufocado essas sementes. Ajuda-nos, Senhor, a arar essa terra para que essas sementes possam germinar. Te pedimos a permissão para a leitura do Evangelho dessa noite. E é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então, sejamos todos nós bem-vindos. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos a semana passada as instruções dos Espíritos e o professor Allan Kardec aqui, ele pegou resumo do ensino de todos os Espíritos superiores. Então aqui eles estão falando sobre os mundos inferiores e mundos superiores. Nós iniciamos o item 8, não finalizamos, ficou faltando um parágrafo. E hoje nós vamos dar continuidade a essa leitura. Mas eu lendo o livro que eu falei a semana passada, Urânia, de Camille Flammarion, que foi conterrâneo do professor Denis Arrivaio, tem um capítulo aqui que ele fala de Marte. E ele disse algo muito interessante. Ele aqui nesse livro, ele nos fala que Marte foi um planeta, vamos dizer assim, o irmão menor em relação à Terra. Então, os habitantes de Marte são mais jovens do que os habitantes da Terra. Nós somos irmãos mais velhos em relação a eles. Como nós éramos mais velhos que eles, então nós estávamos mais evoluídos intelectualmente do que eles. E a nível moral também. E aqui nesse livro,
e também no livro Cartas de uma Morta, o que nós aprendemos? Que Marte, lembra do que a tia sempre fala? A tia fala assim, a parábola do nosso Senhor Jesus, ele diz, eram 100 ovelhas, uma ovelha escapou do aprisco e o pastor deixou as 99 seguras e foi atrás dessa uma ovelha desgarrada. Dentro dessa parábola, a gente entende assim, que perante a criação divina, a criação, porque Deus nunca para de criar, no nosso processo de evolução, na reta, 99% segue a reta, segue o caminho reto, ou seja, chega mais rápido à evolução, chega mais rápido à perfeição. E os rebeldes, que é esse 1% que se rebela, que não aceita a lei de Deus, daí que cai a parábola de Adão e Eva da desobediência. E a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E o que é a lei de Deus gravada na consciência? É a lição que o nosso Senhor Jesus resumiu em uma só. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa é a lei de Deus. Amai-vos uns aos outros. E o que é a rebeldia? Não amar. Ser egoísta, ser orgulhoso, ser vaidoso, ser vicioso, carregado de paixões inferiores. Então, quando eu desobedeço o amai-vos uns aos outros, eu saio da reta e eu passo a fazer voltas e eu demoro muito tempo para me evoluir, para fazer o meu processo de evolução. Então, meus irmãos, aqui nesse livro, o Camille Flammarion nos diz que Marte já é bem mais evoluído do que a Terra. Eles passaram da gente. Sabe por quê? E diz aqui, porque eles seguiram a reta. Eles seguiram a reta. Então nós, meus irmãos, nós não somos espíritos infantis. Nós não somos espíritos que acabamos de sair das mãos do Criador. Então, os nossos irmãos de Marte fazem parte do 99%, fazem parte daqueles que seguem o caminho do bem, o caminho do amai-vos uns aos outros. E nós, os terrícolas, não queremos amar, nós não queremos fazer o bem, nós não queremos ser bom, nós queremos ser egoístas, nós queremos ser vaidosos, nós queremos ser orgulhosos, nós queremos tudo só para nós. Então, nós não somos crianças, nós somos espíritos renitentes nas paixões inferiores. Nós somos espíritos que carregamos muita dificuldade de ser bom. Por isso que nós retardamos tanto a nossa evolução. Para Paulo de Tarso, bastou um dia. Para Madalena de Magdala, Magdala, bastou também um dia. Então não existe nenhuma tese, nenhuma regra divina dizendo que nós só poderemos evoluir depois de 3.000, 5.000, 500.000 anos. Para isso ele nos dá o livre-arbítrio. Então nós, os terrícolas, a tia vai bater nessa tecla, nós temos que entender que nós não somos infantis, nós não somos criança, nós somos rebeldes. E rebeldia é, eu não quero ser bom. Porque Jesus resumiu todos os ensinos em um só. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, quando nós falamos de amor, nós vinculamos o amor a ser tolo,
a dizer sim para tudo. Isso não é amor. Amor não anula a razão. Amor não anula a lógica. Amor não anula o bom senso. Então, aqui no Evangelho, vamos lá? Pega o último parágrafo do item 8 do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, instrução dos espíritos. Pegou? Se você pegar o finalzinho do segundo parágrafo, ele diz assim, olha. Então, sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Eu vou ter um parágrafo acima, no finalzinho. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da ignorância, da inteligência, porque existe uma ignorância, então não há inteligência, mas lá no fundo dessa escuridão em relação à inteligência que ainda não desenvolveu, carrega uma vaga intuição de Deus, do Ser Supremo. Os primitivos, esses espíritos que estão começando o seu processo de evolução em planetas primitivos. Esse instinto que eles carregam, dessa certeza da existência de Deus, instinto é uma inteligência dada por Deus. A inteligência, ela raciocina, você constrói um pensamento. O instinto não. O instinto você faz, você não elabora, é automático. Por quê? Porque é a inteligência dada por Deus. E os seres primitivos a têm. E ele tem esse instinto de saber da existência de uma força superior. E ele diz, e esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Então nós erramos, não foi por falta de ajuda. Nós erramos é por rebeldia. Nós temos que enfiar isso na cabeça, porque nós, os terrícolas, nós, os espíritas, acreditamos que nós estamos seguindo o curso normal. Não é assim mesmo, a evolução é assim. A gente tem que errar para poder acertar. Não, nós estamos no processo de evolução. Não. Nós estamos retardando a evolução. Então você vê religiosos dentro das instituições cometendo erros gravíssimos. A gente ouve o evangelho, prega o evangelho, fala do evangelho e não vive o evangelho. Mesmo nós. Então nós temos espíritas que traem a esposa, que traem o esposo. Espírita! Nós temos espírita que abandona seus filhos. Nós temos espíritas que maltrata seu pai e sua mãe. Nós temos espírita que maltrata seus irmãos. Nós temos espíritas que humilha os seus funcionários. Nós temos espírita agredindo um ao outro porque não concorda com a sua opção política. Espírita. Então, meus irmãos, não é falta de informação. Por que a titia dá ênfase no espírita? Porque não existe nenhuma religião na face da terra que nos dê tanto subsídio quanto essa doutrina. E mesmo com todo esse subsídio, todos esses subsídios, a gente ainda não consegue amar-vos uns aos outros. Por quê? Rebeldia. E depois que a gente sai dessa reta, que a gente entra nos vícios morais, vícios químicos, vícios das sensações fisiológicas, meus irmãos, e as paixões.
a paixão pelo poder, a paixão pelo ouro, a paixão pela forma. Por isso que os espíritos usam termos, se você lê a doutrina, se você lê as obras básicas, se você lê as obras subsidiárias, você vai se deparar várias e várias vezes assim, ó. Aprisionados, acorrentados, escravizados. Pode começar a passar um círculo ou destacar quando você ler essas palavras constante. Então, nós estamos escravizados. Porque a gente não consegue usar razão. Porque a gente está escravizado às coisas, às sensações. Aprisionados. Acorrentados. Visto que eles, os espíritos primitivos, que vamos pegar aqui, que estavam lá em Marte, visto que não são seres degredados, nós somos. O que a gente estuda na obra Caminho da Luz? Quem é daqui da Terra? Eram os africanos, hoje misturou tudo, tá, gente? Mas eram os africanos e a China milenar. E vieram 4 grandes grupos de um planeta do sistema de Capela. 4 grandes grupos. Hebreus, hindus, egípcios e arianos. Já vieram degredados. Então, já fomos desobedientes lá, chegamos aqui e continuamos desobedientes. Com essa ideia de querer dominar o mundo, de querer dominar tudo. Mas, ai tia, você às vezes quer dominar a sua casa. Dominar tem que ser do jeito que você quer. E você faz uma guerra dentro de casa. E para lhes preparar, então, a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Nós não somos criança em crescimento. Nós não somos espíritos primitivos. Nós somos espíritos rebeldes. Sabe por quê? Nós estamos aqui transmitindo ao vivo. Eu estou sentada na minha casa por um aparelhinho deste tamanho. O nosso grau de evolução intelectual é enorme e a gente quer se portar ainda como se fôssemos crianças espirituais? Não. Rebeldes espirituais. Crianças não. Criança se liga à pureza. E se tem uma coisa que nós não temos, é pureza. Já os nossos irmãos primitivos, que estão começando o seu processo de evolução, neles tem pureza, porque eles não despertaram paixões. Paixões más. E não é regra que tem que despertar. É exceção. Porque lembra, eles carregam instintivamente Deus dentro deles. Todos nós. Tá, gente? Eu gosto sempre de frisar isso. Então, a gente fala do nosso dia a dia para a gente fazer uma autoavaliação. Para fazermos uma autoavaliação. Entre os degraus inferiores, falando de planetas, e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Quando tu olha para um adulto, tu diz assim, mas ele foi um embrião? Você não consegue reconhecer no adulto um embrião. Como você também olha para Jesus Cristo, nosso Rabônio, nosso mestre, e não consegue reconhecer que ele também
em algum momento desses bilhões e bilhões de anos, ele também foi um espírito primitivo. Porque o início é o mesmo para todos, em épocas diferentes. Lembra, Deus nunca para de criar. Eu já estou numa idade espiritual, mas tem espírito sendo criado agora. E se eu permanecer na minha ignorância hoje, ele vai passar de mim. Como já muitos passaram de nós. Por isso é que Jesus diz, daqui eu não sairei até que haja uma lágrima. Por que Jesus se entregou em silêncio a uma cruz? Por que Jesus se entregou ao sacrifício? Essa é a lição. Terrícolas. Fazer o bem para vocês é um sacrifício. Então se sacrifiquem. Fazer o bem para vocês é um sacrifício. Então siga o exemplo e se sacrifiquem. Item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material, são muito diferentes das que encontramos aqui na Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, uma forma humana. Não tem bichinho, monstrinho por aí não. Uma forma humana. Mas embelezada. Mas, porém, entretanto, todavia, essa forma humana, ela é embelezada. Essa forma humana de planetas mais evoluídos, ela é mais aperfeiçoada. E, sobretudo, essa forma é purificada. Meus irmãos, enquanto nós tivermos esse nosso sistema digestório em que nós precisamos comer, mastigar, digerir e depois correr para o banheiro, isso mostra ainda a nossa condição muito próximo da animalidade, física, orgânica. Agora tu imagina esses espíritos nobres, já evoluídos, que têm a possibilidade de reencarnar em planetas bem mais evoluídos, com corpos que levitam. E eles dizem assim, eu quero ajudar os meus irmãos da Terra. Você quer nascer lá na Terra para ajudar os doidinhos, os rebeldes? Você terá que se revestir da matéria daquele globo. Eu vou me sacrificar por eles. Agora imagina Jesus se revestindo desse corpo. E tem perturbadinho que vem me perguntar se Jesus se apaixonou por Madalena. É para acabar com a tia Conceição uma hora dessa. Não tem a mínima noção do que é um Cristo. Achar que Jesus ficou com medo de morrer, aí é para acabar. É para acabar. Vá primeiro saber o que é um Cristo. Para poder ousar fazer alguma pergunta. Raça então purificada. O corpo, nesses planetas mais evoluídos, ele está falando de planeta, ele não está falando de mundo espiritual. Planetas aonde encarnam. Cada planeta tem as suas colônias espirituais. Aqui ele está falando das encarnações nesses planetas. Olha lá. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, esse corpo sujeito às necessidades. Acabou.
necessidade de banho, necessidade de tomar água, necessidade de comer comida, necessidade de ir ao toalete. Acabou. Nem as doenças, acabou as doenças. E muito menos a deteriorações decorrentes da predominância da matéria. Acabou. A matéria não exerce mais nenhuma influência. Ai, tia, eu queria tanto ir para lá. O passaporte é: amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Esse é o passaporte. Aí você se livra dos sofrimentos aqui na Terra. Mas se eu estou aqui, se você está aqui, eu vou contar um segredo para ti. Nós não somos boa peça. Uns piores, outros um pouco melhor. Mas somos encrencados. Mas para Paulo bastou um encontro com Jesus. Para Madalena bastou um diálogo com Jesus. Ai, tia, mas você tem que encontrar Jesus é outra coisa. Você acha que você está falando aqui? Quem que está falando? Quem foi que preparou esse material aqui para mandar para gente? Para ficar materializado. Para a gente ler. A gente tem horror a ser humilde. A gente tem horror de abrir mão de nossas ideias. A gente tem horror de perder o domínio por conta da vaidade e do orgulho. Conhecem? Os sentidos nesses planetas mais evoluídos são mais apurados. Os sentidos, ver, ouvir, tudo mais apurado. Os sentidos mais apurados, eles têm percepções que a natureza dos nossos órgãos aqui sufoca. A gente às vezes não tem a percepção nem de ver que o outro não está bem. Que os órgãos sufocam. A leveza específica do corpo, nesses planetas mais evoluídos, a encarnação lá, a leveza do corpo permite uma locomoção mais rápida e fácil. Olha, gente, acabou esse negócio, um passo, dois passos, um passo, dois passos, um passo, acelera, corre, acabou. Corpos mais suaves, mais leves. Aí o que acontece? Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, olha o que eles falam, arrastar penosamente. Chega, dói os pés, né, gente? Acabou isso lá. Desliza, a bem dizer, na superfície. Desliza na superfície. Ou plana na atmosfera. Volta a repetir. Isso aqui não é colônia espiritual. Isso aqui são planetas para encarnações. Planetas mais evoluídos. Por quê? Porque os corpos já são menos densos. Por que que o meu corpo ainda é tão idêntico aos animais? Porque a minha condição de espírito ainda é mais próximo da animalidade do que da espiritualidade. E não é porque eu estou dentro do percurso natural da lei. Não. É porque eu estou prolongando essa minha evolução. E eu passei a escolher atitudes, comportamentos que acabam me levando a processos expiatórios dolorosos. Bem dolorosos. Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente.
E Moisés fixou esse código de Hammurabi. Aí vem o nosso Senhor Jesus e diz assim: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí vem Jesus e diz: o escândalo é necessário. Um tsunami é um escândalo. Um temporal que alaga tudo é um escândalo. Um vulcão que entra em erupção é um escândalo. O escândalo é necessário para o processo de expiação coletiva. Agora ele diz: mas ai por quem vem o escândalo. Então sai desse movimento que a própria natureza ou a enfermidade te provoca a expiar. E aí eu venho e eu promovo um escândalo, matando, abusando, traindo. Ai de quem comete o escândalo. Eu cometi um escândalo. Então, quem com ferro fere, com ferro. O outro resgatou o débito? Resgatou. Mas Deus não estava contando que eu sujasse as minhas mãos para ele resgatar o débito dele. A própria lei, a lei da natureza, ajuda a criatura a resgatar seus débitos. Deus nunca conta que um filho dele vai sujar as mãos para resgatar um filho no processo expiatório. As enfermidades fazem isso. As catástrofes fazem isso. Mas não pensa que Deus programou uma guerra. Não. Ele nos dá o livre-arbítrio. E a gente tem que sofrer as consequências das nossas escolhas. Vamos lá, vamos voltar para o planeta, vamos sonhar. Vamos lá. O que mais que tem lá? Então, na superfície, ou ele o quê? Plana na atmosfera. Sem outro esforço que o da vontade. Não tem esforço nenhum, só o da vontade. Não tem asa, toc, 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 toc. Não, só a vontade ele já vai. Acabou o avião. Não tem necessidade. Transporte coletivo, acabou. Se consegue locomover com uma rapidez só. Conforme são representados, e ele diz, a gente diz, aonde tem fumaça, tem fogo, né? Não gosto nem de falar nisso, que a gente lembra de Manaus, né? Mas, ou seja, essa ideia de voar, de anjos, de asas, né? É uma intuição desses lugares, né? É uma intuição desses lugares. Aí ele faz uma comparação. Conforme são representados os anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes, né? Manes aí, as almas dos entes queridos falecidos nesses lugares, né? Nos campos elíseos, né? Que idealizava, né? Que a pessoa ia para o jardim, né? Nos campos elíseos, né? Os homens conservam a seu bel prazer os traços de suas migrações passadas. Olha! Então, de repente, vamos pegar Emmanuel. O senhor Emmanuel, a última encarnação dele, se não me falha a memória, foi como o padre Manuel da Nóbrega. Mas ele se apresenta em perispírito com a forma do senador Públio Lentulus. E ele diz, segundo Chico, que foi a encarnação que marcou a sua evolução, porque ele pôde ficar frente a frente com Jesus Cristo. Isso está na obra há 2000 anos, esse encontro. Então, ele permanece aqui nesse planeta, olha só, já não é eu pareço com o papai, eu pareço com a mamãe. Nesse planeta, ele diz o quê? Os traços de suas migrações passadas. Então, os homens conservam a seu bel prazer os traços de suas migrações passadas e se mostram aos seus amigos tais quais estes os conheceram. Então, já não é mais DNA de papai e DNA de mamãe. Então, a gente percebe que o processo da encarnação é outra. Nós não fazemos nem ideia. Mas não é.
o mesmo que é o nosso, que é do cachorro, do gato, de todos os animais. São outras formas. Mas, por entretanto, todavia, iluminados por uma luz divina, o corpo, esse corpo que tem a aparência que eles quiserem das suas existências anteriores, ele é iluminado por uma luz divina. Essa luz transfigurado pelas impressões interiores. Tia, a gente emite luz? A pergunta que você tem que fazer é: que cor? Que cor? Quanto mais eu sou iluminada, quanto mais eu vivo o amai-vos uns aos outros, a minha luz ela é intensa e brilhante. Quanto mais vaidosa, orgulhosa, presunçosa, egoísta, materialista, sexólatra, eu vou parar por aqui para a gente não chorar, mais denso, escuro é essa luz. A gente sabe disso. Um ser nobre, ele é nobre em qualquer lugar, em qualquer situação. As palavras de um ser nobre é nobre. O assunto de um ser nobre é nobre. Então, iluminados por uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores, porque a gente reflete. Então, sempre o quê? Elevada, mundo interior elevados. Ponto seguido. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam esse brilho que os pintores traduziram pelo nimbo, né, pelo círculo luminoso ou a auréola dos santos, né? O povo não desenha, né? Os pintores e põem ali aquela... Eles nem entendem aquela auréola em torno dos santos. É isso. É a exteriorização. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, é tão interessante. Eram 10 virgens. E teve uma galerinha que ia precisar acender a sua luzinha, mas eles precisavam do azeite. Teve um grupo que levou e teve outro grupo que não levou azeite. Como é que você quer acender a sua luz se você não tem azeite? E aí a bonitinha, você me empresta um pouco do teu azeite? Não, não tem como ele emprestar. Não se pode emprestar. Então, conduta moral, vivência moral, esforço é intransferível. É impossível eu querer acender a tua luz. Só você pode acender. E só acende essa luz aqui para nós, os terrícolas, com muito esforço e sacrifício. Porque para nós, terrícolas, fazer o bem é um sacrifício enorme. Por isso Jesus se entregou a uma cruz para nos dizer que a gente só chega ao Pai se nós sacrificarmos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos vícios, o nosso repouso, os nossos excessos. Vamos parar aí? Amados amigos, foi bom.
Nós paramos a última fala foi nimbo ou auréola dos santos. O próximo estudo vai ser a pouca resistência, aí a gente consegue finalizar o item 9, 10 e 11, se Deus permitir. Meus irmãos, vamos orar, gente? Vamos agradecer a Jesus? A gente não pode sair sem fazermos a nossa prece. Vamos orar a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, o trabalho, Senhor, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Obrigada, Mestre amado, amor de nossa vida, por mais esse evangelho, pelo chamado incessante. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Que nós possamos assumirmos um compromisso conosco mesmos, de nos tornarmos pessoas superando os nossos vícios, as nossas mazelas. Obrigada, amor de nossa vida, por mais esse evangelho, pela tua presença através dos nossos amigos espirituais. Graça te damos, amor amado, que assim seja.